Fala, traders! Como é que vocês estão? Tudo bonzinho com vocês? Vamos lá para mais um dia de operações. Sexta-feira, finalizando aí mais essa semana, com sucesso. Ontem acabei não gravando para vocês, tive alguns imprevistos. Acabei não conseguindo fazer essa gravação e mostrar para vocês quais foram as operações de ontem. Vou mostrar aqui, então, o que é que eu fiz ontem e o que é que eu fiz hoje, tá? Ontem, tive um dia de stop dentro do gerenciamento, tudo certinho, estava 100% enviesado aqui para alta, tendo em vista, né, das notícias que tínhamos. Teve pedido de seguro de desemprego, teve também confirmação de acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Então eu estava super otimista, né? Teve até, né, o novo Papa sendo anunciado, então eu estava super otimista. Aqui também o gráfico estava mostrando que a fraqueza aqui, né, esses vendedores estavam caindo com fraqueza, então eu estava 100% na expectativa de um alta. Aqui também o gráfico, ele estava segurando aqui nesse 50% desse canal, percebe-se aqui, né, que tem uma linha tracejada aqui vermelha. Vou aumentar aqui a cor dela, botar um branco para vocês verem qual é esse daqui, tá? Então estava no 50% desse canal. Se a gente também traçar uma FIBO, dá para ver que ele estava em uma região descontada. E aqui teve uma estrutura de Fair Value Gap, né, uma estrutura compradora sendo formada aqui nesse Fair Value Gap. Ó. Temos esse Fair Value Gap aqui, o candle rompe esse Fair Value Gap com esse candle forte comprador, e aí eu tomo a ação de comprar. E aí eu comprei, logo em seguida o preço foi lá e já rejeita todo, né, como se aqui fosse uma armadilha, e aí o mercado rejeita dessa maneira. E percebo também aqui no fluxo de ordens, né, esse fluxo de ordens aqui, percebo que tem bastante interesse vendedor. Então, em vez de levar o stop shape, que estava aqui nesse fundo, decidi sair aqui nessa região. Então, sair dessa operação, tendo um stop aí, acho que de $48. O stop aqui ia ser cheio, de $80, a operação tinha ficado aqui, e o stop tinha ficado aqui, de 44 pontos de stop. Então, ia dar aí quase $90 aí de stop. Então, tomei a decisão de sair logo em seguida. E foi sábio, porque o mercado, de fato, iria né, estopar a gente. Porém, meu viés ainda estava vendedor. Perdão, meu viés ainda estava comprador. Observando por esse fluxo de ordens aqui que eu mostrei, vi que tinha bastante interesse, vi que tinha muita ordem vendedora agredindo. Aí eu até pensei, né, como aqui foi uma armadilha, né, foi um trap, para o pessoal acreditar que aqui ia subir, e de fato esse era o meu viés. No momento em que ele fecha novamente esse Fair Value Gap recuando e aparece bastante ordem vendedora dentro dessa região, sim, era uma possibilidade da gente vender. Eu até já expliquei para vocês essa possibilidade essa estratégia operacional, né? Então, sim, poderia eu reverter a minha mão, sair de uma operação compradora para poder vender aqui nessa região. Mas não fiz isso daí, porque o meu viés aqui está muito comprador. Tá? Então, não quis arriscar dessa maneira. Depois, o mercado aqui, no tempo gráfico de 2 minutos, tinha um Fair Value Gap mais claro, tá? E teve uma estrutura mais bonita formada. E daí, rompe o Fair Value Gap com um candle forte comprador, né? E formando também aqui uma estrutura, né, de 1, 2, 3 de compra, eu tomo uma decisão, né? Tomo uma ação de comprar novamente aí nessa região. E aí eu comprei, o mercado até chegou a subir bem, mas depois foi lá e estopou a gente. Felizmente, mais um stop para compra. Segunda operação, segundo stop. Depois o mercado chega nessa região aqui de fundo de canal, e aí ele nem no 1 minuto, nem nos 2 minutos, nem nos 3 minutos, ele não deixa nenhum Fair Value Gap e não deixa nenhuma estrutura clara compradora aqui para a gente poder comprar. O resultado foi aí que fez o mercado estourar para cima. Infelizmente, ele só foi manipulando. A gente virou a liquidez, dessa vez a gente se tornou a liquidez, e o mercado estourou e foi para essa alta sem a gente, e era essa alta que a gente estava buscando, estava interessado. Depois disso, né, como eu estava no segundo stop aqui, tinha mais uma possibilidade, né, dentro do meu gerenciamento, são 3 operações, então eu estava aguardando ser formado mais uma possibilidade, né, tanto compradora como vendedora. E aqui o mercado tinha manipulado essa máxima, né, aqui também o mercado estava subindo aqui já com fraqueza, ou seja, percebe-se que estava aqui estava subindo em um formato de uma cunha, e aqui, deixa eu melhorar aqui para vocês, aqui temos um Fair Value Gap,
Aqui temos o Fair Value Gap e esse Fair Value Gap é rompido com esse candle forte vendedor. Aí eu fui lá e vendi. Vendi aí nessa região, o stop ficou aqui de 25 pontos, 26 pontos. E aí foi isso. O mercado foi lá, ficou dando essas enroladinhas, mas depois disso o mercado chegou a dar uma leve queda. E aí eu percebo também no fluxo de ordens que o mercado estava demonstrando fraqueza vendedora. E aí o que eu fiz? Né, como o mercado já tinha dado aí seus 20 pontos a favor da gente, aí eu fui e botei a operação no zero. O mercado simplesmente travou a nossa operação no zero e entregou essa baixa. Aí depois disso eu parei, não quis operar mais, a minha já tinha dado, já tinha finalizado. Mas seria um ótimo trade aí se eu não tivesse colocado no zero. Tá? Então, foi isso. Finalizei o dia de ontem no stop com $126 de stop. Foi isso. Não bateu o gerenciamento, né? Não foi o GR do dia, mas foi isso. Seguimos aí para o próximo dia. Aqui, cara, deu uma linda operação. Tá? Aqui foi uma baita de uma operação. Aqui a gente teve esse Fair Value de block e travou nesse Fair Value de block em 50% novamente do canal aqui, ó. 50% cravado. Depois o mercado caiu pra caramba e recuou. E nesse recuo, ele foi subindo aqui, ó, nesse retorno, ele foi subindo com fraqueza vendedora. Perdão? Obviamente, fraqueza compradora. Tá? Então percebe-se que ele vai subindo aqui com fraqueza compradora. E aí eu fico aguardando ser formado, né? Ou seja, o meu viés era vendedor, com base nessa estrutura macro aqui, onde ele tinha segurado. E aí fiquei aguardando ser formado uma estrutura. Vi que o mercado estava acumulando, esperei ele manipular, que foi no horário da abertura, esperei depois ele formar a estrutura vendedora para poder distribuir para baixo. Então aqui nos 2 minutos tinha sido formada uma estrutura vendedora aqui para a gente, um Fair Value Gap nos 2 minutos, e aí foi rompido esse Fair Value Gap com esse candle aqui vendedor. E aí eu peguei e vendi, o preço chegou a pagar aqui, ó, uns 42 pontos aqui, dava um pouco mais de $80, e aí tinha a possibilidade de eu colocar no zero, tá? Só que para não acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem, aqui nessa ocasião, aí eu fui dizer, take o stop. Então, permaneci com o stop técnico, tá? Então, aguardei, o preço de fato quase pegou o nosso stop, chegou aqui, ó, faltar aqui 5 pontos para pegar o nosso stop. Depois disso, o mercado entregou uma baita de uma queda, tá? Tinha essa possibilidade, né? O meu interesse mesmo era pegar aqui no final desse canal, aqui no fundo desse canal. Era esse o meu real interesse. Só que como era sexta-feira, a gente não tinha nenhuma notícia de folder vermelha, né, de faixa vermelha, que são notícias mais relevantes. Aí decidi sair aqui com 100 pontos, já pagava 3-1, estava tudo ok, para mim estava suficiente. E foi isso, né? Decidi finalizar o dia dessa maneira. Tá? Então, tivemos aí $200 de take, com as taxas ficaram 197,78, finalizando então a semana, né, e a nossa conta com 25.466,28, tá? Aqui estamos dessa maneira, 466, o lucro líquido 466,28. Temos aqui também, ó, 466,28, aí as nossas operações. Então, com os custos ficaram aqui de 197,96, beleza? E foi isso. Essa foi a única operação que fizemos e o único take, tá? Outra coisa, pessoal, tive pensando aqui e vou tomar a decisão de, na próxima semana, tá, eu vou começar a entrar com mais contratos. Ou seja, eu vou começar a entrar com 2 contratos e vou diminuir minha quantidade de operações para 2 operações no dia. E como vou aumentar a quantidade de contratos, consequentemente, meu stop vai ficar mais caro. E aí, né, para a gente não correr o risco de quebrar a conta por negligência, né? Por que eu vou tomar essa decisão? Porque já teve passado bastante tempo aí, né? A gente já está, acho que, na segunda semana. A gente tem mais 2 semanas aí para passar. Temos tempo ainda, estamos aí com 466. É positivo? É, mas a gente precisa aí bater $1.500. Falta um pouco mais aí de $1.000. Dá para fazer isso daí? Dá. Eu sei que dá. Só que eu não quero também passar um mês para passar nessa conta. Como é uma operação, como é uma conta pequena, na verdade, eu não quero passar um mês inteiro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aumentar a quantidade de contratos, meu stop vai ficar mais caro, então
vou começar a entrar com 2 contratos aí em cada operação. Meu GR inicialmente estava em $80, né, por operação, e vou aumentar para $200, tá? Então vai ficar assim para as próximas semanas. Como o nosso risco-retorno é de 2,5, 3,5 para 1, então nossos lucros aí, nossos retornos ficarão entre $500, 450, 500 a $600, tá? Então vai ser isso, minha decisão. Belezinha? É isso então, pessoal. Ótimo final de semana aí para vocês. Espero que tenham fechado aí a semana no verdinho. Foi uma semana muito difícil aí pra gente. Foi bem complicada essa semana, bastante stop, igual no início das outras semanas. Tá bem complexo. Subindo, acumulando, descendo, acumulando. Não gosto dessa maneira que ele vai seguindo assim, não gosto. Mas, pelo menos, nossos viés, nossas análises macros estão batendo certinho, tá tudo certinho. Então, é isso que importa. E é isso, pessoal. Próxima semana vamos ter bastante notícias aqui. Estaremos com bastante notícias recheadas de folder vermelho, notícias de alto impacto. Então, possivelmente, ou sábado ou domingo, a gente fará um novo planejamento aí para a próxima semana. Vou ver aí se eu faço um vídeo gravando, outro vídeo gravando para vocês como eu faço meu backtest. Eu já tenho um vídeo aí no canal, como eu realizo meu backtest, mas vou trazer um novo vídeo fazendo novos backtests, tá? Então é isso. Deus abençoe aí a vocês. Bom final de semana, bom recomeço, recompõe a mente de vocês, a cabeça de vocês, leiam um livro, vão para academia, vão orar, vão fazer aí que precisa fazer para poder dar uma desligada e depois voltar aí para o mercado com foco total, com garra total. Fechou, pessoal? Deus abençoe a todos. Falou!